Olha o Botafogo chegando, o cruzamento, Maurício! Todo mundo por lá, o cruzamento, Jamil. Túlio vai fazer! Gol! Essa do Luiz Fabiano! Sensacional, Jefferson! Bateu! Está começando mais um BotaCast. Botafoguenses de todo mundo, univos! Eu sou o Léo Maurício, ou Leleco, e esse aqui é o mais um BotaCast. Cara, hoje eu tô muito feliz de estar fazendo um programa que, desde o início, né, que quando eu imaginei o BotaCast, essa era uma pauta que eu tava doido pra fazer, porque eu acho que esse é um tema fundamental e eu acho que é importante que se trate a todo momento e sempre que a gente puder, assim, sempre que houver uma oportunidade a gente precisa tratar desse assunto. Vamos lá. Ser mulher já é definitivamente um desafio no mundo, assim, naturalmente. Mas no Brasil a gente ainda enfrenta altos números de feminicídio, assim. Só nessa pandemia que a gente ainda enfrenta, uma mulher foi morta a cada 9 horas, segundo o monitoramento Um Vírus e Duas Guerras. Levando em consideração ainda as subnotificações, esses dados eles podem se tornar ainda mais aterrorizantes. Mas aí a gente vai trazer esse assunto para dentro do Botafogo, né? Como é ser mulher dentro do Botafogo? Como é ser mulher na torcida do Botafogo? Se o ambiente é no mínimo acolhedor, sabe? Porque eu acho que seguro, se a gente tem em vista da realidade como é ser mulher, eu acho que é um termo muito difícil ainda de ser usado em qualquer ambiente. Inclusive, recentemente, dentro da torcida do Botafogo, nós tivemos casos de assédio aí, sempre bom lembrar, né? E aí, a gente questiona, né? Onde estão as mulheres de posição de poder e protagonismo dentro do Botafogo? O time feminino, ele vem fazendo uma campanha histórica, né? A garantir um acesso da Série A2 direto pra elite e tá aí. Com um time que dá de 1.000-0, né, no masculino, sem querer comparar, mas botando em vista do que são dois times que carregam uma camisa muito pesada. E um tem muito investimento e o outro time não tem quase nada, né? E aí, quais são os danos e os atrasos que isso podem trazer pra nossa torcida e pra nossa instituição no fim de contas, sabe? Será que há uma abertura nessa posição de poder e de protagonismo, né, dentro da torcida, dentro dos criadores de conteúdo, inclusive dentro do jornalismo, né, alternativo da torcida alvinegra? E claro, né, a gente também vai abordar qual é o papel do botafoguense como homem, né, e como é que a gente pode ser um aliado nessa luta para tornar a arquibancada um lugar mais confortável ainda para as mulheres, né? Pô, e para debater isso, cara, bancada pesadíssima. Eu vou pedir para as participantes poderem se apresentarem aqui, falem de onde você vem, para quem não conhece ainda. Eu vou começar pela Mari, beleza? Mari, por favor, se apresenta aí, dá seu tweet, da onde você vem, o que você faz. Olá, pessoal. Olá, meus sofredores, companheiros botafoguenses. Eu sou a Mari Vantini. Pra quem não me conhece, pode me seguir lá no Twitter, @Mari_Vantini. Eu pesquiso futebol e políticas econômicas. Sou também colunista no Ludopédio, que é um site acadêmico de futebol. E já que a gente tá falando de mulher, né? O assunto hoje é futebol, Botafogo e mulher. Também vou botar aqui que eu participei da cobertura da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2019. Tive essa oportunidade pela Mídia Ninja e tive a oportunidade de ir na França ir a um jogo Inglaterra e Escócia. Enfim, tive bastante troca no futebol feminino. E é isso, vou passar a bola para os meninos aí. Pô, irada. Nossa, irada.
E para dar continuidade a essa apresentação, Polly, se apresenta aí, pessoal. Polly é um terror da torcida tricolor, a torcida do Circo Garcia. Fala aí, Polly. Eu achei que esse episódio não ia entrar no salvo, porque eu tô há 7 dias... Você acha que ia perder essa oportunidade de dar gastada neles? Eu tô há 7 dias, cara, com o tricolor me incomodando nas minhas redes no Twitter, porque eles se chatearam com um Twitter meu. E assim, eu consegui ativar a fúria de, sei lá, 10 pessoas. Então, gente, eu me chamo Poliana, eu sou bacharel em Direito, corneteira, paraense e botafoguense desde quando eu me entendo por gente, né? Quem quiser seguir lá no Twitter é @polianita. Boa, valeu, Polly. Yara, se apresenta aí pra gente, fala um pouco de você, quem você é, não esquece de dar seu Twitter também, o espaço é todo teu. Boa noite, gente, a gente tá gravando isso à noite, né, por isso que eu tô dando boa noite. Meu currículo é um pouco mais modesto, né, tô terminando agora jornalismo, quero ser jornalista esportiva, né, quis me tornar jornalista esportiva graças ao Botafogo, né. Alguma coisa de feliz, né? O clube tinha que me proporcionar em todos esses anos de, né, botafoguismo. Atualmente eu sou estagiária de esportes de um jornal daqui de Fortaleza, sou de Fortaleza, do Ceará. Mas por que tu torce Botafogo, né? Tem 2 times muito bons aqui, porque minha família toda torce pro Flamengo e eu, gente, odeio o Flamengo. Olha aqui, ó. Não deve ter 5 minutos de podcast, a gente já falou mal aí de 2 rivais, mas enfim. Foi por conta disso que eu me tornei botafoguense, né? Agora sou jornalista esportiva, tô perto de me formar. Meu TCC vai ser sobre mulheres que narram, porque, assim, é uma coisa que sempre... Desde que eu olhei para o jornalismo esportivo, eu sempre gostei muito de olhar para as mulheres que estavam dentro desse cenário, para as mulheres que se destacavam de alguma maneira, seja cobrindo o futebol feminino ou se destacando mesmo na categoria de futebol masculino. E é uma história que eu acho que precisa ser contada, né? Então, como eu preciso agora entregar meu trabalho de conclusão de curso, eu decidi contar a história dessas mulheres que narram futebol, que não é algo tão popular, né? Pode crer, irado, cara. E saiba que você tem um veículo aqui, tá? Caso você precise, o BotaCast vai tá aberto aí para caso você queira divulgar seu trabalho, beleza? Tudo bem. Galera, vamos pro primeiro tema, cara. Eu queria muito trazer isso pra vocês, porque eu acho que é um dos pontos principais, né? Quando a gente vai olhar um ambiente, né, tomado, né, por homens em cargos de poder, a gente precisa também buscar referências femininas dentro de cargos de liderança, dentro de cargos de poder, de tomadas de decisão. Sei que os exemplos, infelizmente, são muito poucos, assim, mas eu queria saber de vocês. Primeiro, se vocês têm alguma referência, assim, dentro do futebol, né, de mulheres em cargos de poder, né, e o que vocês acham desse meio, quais são os problemas que isso pode trazer, enfim. Polly, posso começar contigo nessa? Pode. E aí, fiquem à vontade para ir comentando também, para ir falando. Tá com vocês. Eu acho assim que o maior, bom, no meu ponto de vista, né, o maior protagonismo recente de mulheres em campo e em cargo de poder foi a Megan na Copa do Mundo, né? Foi as atitudes dela dentro de campo, fora de campo, o posicionamento dela, a sustentação daquilo que ela defende e a maneira como ela age, se posiciona, foi uma coisa assim que me marcou muito. Chegou no final da Copa do Mundo, eu estava quase enrolada na bandeja dos Estados Unidos. Então, assim, recentemente, se a gente for puxar no histórico recente, a Megan, para mim, é hoje um norte nisso. Agora, levando isso para dentro do Botafogo, cara,
assim, não tô questionando o fato da gente estar com um time feminino numa fase muito boa, que chegou à série da Final A2 e tal. Mas a gente tem um treinador masculino, a gente tem um homem na frente de um time feminino e não estou questionando o trabalho dele. Lógico que o resultado que a gente está colhendo faz parte desse trabalho dele. Mas eu confesso que é desconhecido para mim alguma mulher em cargo de protagonismo ou de diretoria ou em cargos estratégicos dentro do Botafogo. E realmente não conheço. Eu cheguei até a perguntar para uns amigos meus que são sócios proprietários se realmente tem, e eles também foram pegos de surpresa com a minha pergunta, porque realmente que tem, não é feita uma divulgação correta disso, e realmente é desconhecido para mim. Pode crer. Mari, você quer dar continuidade? Assim, também, que nem a Poli, desconheço, principalmente no Botafogo, mulheres na liderança, dentro do clube, né? E eu acho que é muito sintomático, na verdade, né? É um reflexo da sociedade, porque, no geral, fora do futebol, até, é mais raro, né? A gente tá começando a mudar isso agora, mas é mais raro ver mulheres, assim como negros também, né? Enfim. Ainda é uma realidade muito masculina, hétero-branca. Sim, isso é uma verdade, né? Em cargos de liderança no geral, assim. Na sociedade em geral, não só no futebol, não só no Botafogo. Então, acho que isso é um reflexo que o Botafogo, por sua vez, não tem feito muito para mudar. E aí eu acho que passa muito pela... Eu acho que isso só vai mudar dentro do Botafogo quando a gente abrir o clube para uma democracia maior, onde mais pessoas possam participar das decisões. Enfim, e aí, tendo a oportunidade de botar mulheres na liderança, também pensar que mulheres a gente quer na liderança, né? Porque não adianta nada botar uma mulher na liderança que não vai abrir o clube mais para mulheres, sabe? Não vai tornar um espaço mais receptivo para mulheres. Não vai usar do seu poder para melhorar a situação das mulheres no clube. Então, é pensar também além da própria representatividade, né, da mulher, como é que a gente faz isso. E aí, na minha opinião, você aumentando cada vez mais a democracia dentro do clube, é que a gente consegue tornar, vai ficar meio redundante, né, mas tornar o clube mais democrático, tornar um clube mais receptivo para todos. Também tem a questão da média de idade, né? Geralmente as pessoas que estão nesse cargo de sócio proprietário ou, assim, depende muito da sistemática da política do clube, mas sempre as pessoas que têm o direito ao voto, o direito a decidir coisas importantes do clube são sempre homens brancos com a média de idade muito alta, né? Então, muitas vezes não estou querendo generalizar, mas essa galera é sempre uma galera meio muito conservadora. Então, como é que o clube vai avançar em certas pautas, inclusive na pauta do feminismo, se as pessoas que decidem pelo clube não exalam qualquer vontade de colocar um mínimo de representatividade, né, dentro do clube? Mas, como a Mari falou, é só um reflexo da nossa sociedade mesmo, porque já, assim, nos últimos anos mudou bastante, né? Mas, assim, se você for parar para olhar um pouquinho para trás, tipo, poucas décadas, era difícil até encontrar uma mulher no meio da política no geral. Na política do futebol, que é um ambiente ainda mais machista, é mais complicado ainda. Você disse que eu posso fazer propaganda de qualquer coisa aqui. Eu vou fazer uma propaganda de um livro sobre essa temática, que na verdade nem é meu, mas são de duas pessoas que eu acompanho, né? São de duas meninas daqui do Ceará. O nome do livro vai ser lançado ainda pela editora Primeiro Lugar, é Passa a Bola para Elas. E é um livro que conta a história de mulheres que são envolvidas ou que já foram envolvidas com políticas, né, dentro dos clubes. E aí uma das personagens desse livro é uma mulher chamada Maria Vieira. Ela é presidente de um dos clubes daqui
do Ceará, ela é presidente do Atlético Cearense, né? Ela trabalhou um tempo com o cara que comprou o clube, que é o Ari, que ele joga lá no futebol russo, e aí ele gostou muito do trabalho dela, da visão, né, de trabalho dela, e chamou ela para ser presidente. Algum tempo atrás, eu fiz uma entrevista para Páginas Azuis do jornal onde eu trabalho, né? Eu trabalho no jornal O Povo, e aí toda segunda-feira sai alguma entrevista com alguém que tem alguma história legal para contar. Uma entrevista bem longa, a gente conta tudo da vida da pessoa, tudo que ela passa, e aí ela fala muito que, tipo assim, ela ser mulher dentro daquele ambiente de, a gente tem que ir na federação para decidir alguma coisa. Muitas vezes ela fala uma coisa, as pessoas não concordam, e aí quando depois alguém fala a mesma coisa que ela falou, com outras palavras, e aí todo mundo aplaude aquela pessoa, né? Então, assim, não é uma situação fácil, mesmo para quem já conseguiu entrar, né? Mas é só um reflexo do que é a nossa sociedade, porque a nossa sociedade é assim. As mulheres que já estão inseridas na política, né, da sociedade, não na política dos clubes, porque é muito complicado, já enfrentam isso. Então, assim, futebol é só um reflexo. Infelizmente, é um reflexo ainda mais machista, mas é um reflexo, né? Então, para a gente mudar isso, tem que começar a mudar de sociedade para depois começar a mudar, né, em outros âmbitos. Sim, perfeito. A Mari tinha tocado num ponto, né, que eu costumo sempre bater aqui também, que é sobre a democratização do clube, né, de ter uma abertura maior. E recentemente eu fui pesquisar a chapa do Césio, né, da nossa atual administração, né. E só tem 3 mulheres no meio de quase 100 homens. 3 mulheres. Eu fiquei completamente assustado com isso. Uma das conselheiras é a Sonza. Eu não sei se vocês conhecem ela. Ela é uma personagem popular, né, do Botafogo. E outra coisa que eu estava escutando a Yara falando sobre, né, das treinadores e tudo mais, e a Polly também tinha falado da Megan. Legal que pelo menos, né, nessa final da A2, a campeã foi uma técnica, né? Porque eu só não lembro o nome da técnica, mas era uma técnica no comando esqueci o time também. Parabéns, Leonardo. Mas é porque eu fiquei bem chateado por ter Mirassol. perdido. Oi, perdão? Não, foi o Napoli. Foi. Napoli, isso, Napoli. Mas eu vou pesquisar o nome da treinadora e deixo aqui depois. Oi? De onde que eu tirei Mirassol? Eu tô confundindo com Série D. Mas eu acho que a gente jogou com o Mirassol em algum momento no campeonato feminino. Eu acho que em algum momento, assim. Mas já voltando pra esse campeonato feminino, né? Eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa campanha do time feminino, né? Já aí sem muito pouca estrutura, né? Começando uma estrutura agora. Então, foi realmente uma campanha, ao meu ponto de vista, assim, surpreendente, apesar de ter um final um pouco triste, né? Mas quero saber. Mari, vamos começar contigo dessa vez? Cara, eu, assim, só pra pontuar, pegando o gancho ainda que vocês falaram sobre treinador homem, mulher, eu sempre falo que o problema pra mim não é nem o homem treinar um time feminino. O problema tá que não existe um equilíbrio nisso, sabe? Porque no campeonato masculino você não vê nenhuma mulher treinando o time masculino. Então, o problema tá aí, né? Porque não são oportunidades iguais. Então, é nisso que a gente tem que bater, assim, tem que ir até o final. Porque também eu não sou a favor, tipo, sempre existe muito essa coisa, né? Eu lembro na época da Copa do Mundo feminina, tinha muito isso de... porque só as mulheres têm que comentar os jogos de futebol feminino e tal. E eu acho que, cara, tem que ser misturado, assim. O problema é que realmente não existe uma equidade entre o masculino e o feminino, sabe? Então, tipo, o problema pra mim nem é, tipo, em si, homem comentando futebol feminino, nem homem treinando
a equipe feminina, mas é tipo não ter esse espaço para mulher no futebol masculino. Então, a gente tem que pensar por aí também. Agora, voltando à pergunta que você fez por último. Sim, saquei. Deixa eu só dar um dadozinho que eu fui correr atrás. O nome da treinadora é Karine Bossetti, ou Bossetti, não sei. É Karine Bossetti o nome dela. Massa. Só isso. Cara, o time feminino do Botafogo, eu confesso que, tipo, foi uma surpresa, assim, porque eu não acompanhava muito antes, por diversos fatores, assim, né? Eu sempre fui mais ligada no futebol masculino, categorias de base e no basquete do Botafogo. E aí surgiu esse time e foi empolgando, assim. E, cara, me pegou de jeito, assim, porque eu passei a acompanhar tudo e acho que a torcida no geral, com que eu tenho falado, assim, e tal, a galera se empolgou real. Eu acho uma pena, inclusive, não ter público, né? Que eu acho que teria dado um público bom e seria... daria um gás, assim, nas meninas também. Mas, assim, independente da gente ter perdido a final e tal, acho que foi surpreendente e acho que... Claro que a gente tem que fazer críticas, né, da parte técnica e tal, o que faltou, o que a gente pode melhorar, mas, cara, acho que, no geral, assim, é mais elogio do que qualquer coisa, assim, porque elas, acho que se superaram e acho que conseguiram levar o futebol feminino para a torcida do Botafogo, né? Eu acho que talvez para muitos torcedores tenha sido o primeiro contato ali, tipo, real, com o futebol feminino. Então, eu acho muito importante ter a presença feminina ali na beira de campo. E quando eu falo na beira de campo, muitas vezes não precisa nem ser o técnico, né? Apesar que eu acho muito importante a presença da mulher enquanto técnica no futebol. Mas, por exemplo, aqui em Fortaleza tem uma profissional chamada Raquel Viana, que hoje em dia ela está na Ferroviária. E ela é preparadora física, e ela começou no Ceará, depois foi para o Fortaleza, e ela foi do Fortaleza direto para a Ferroviária, que quem acompanha o futebol feminino sabe que é um dos times mais importantes, né, do país dentro da modalidade. E ela faz um trabalho de preparação física com as jogadoras que vai muito além da preparação que os jogadores homens recebem, porque teve até uma vez que eu fui entrevistar ela e ela falou, o corpo feminino é muito diferente do corpo masculino, né? Todo mês a gente tem um ciclo diferente e tal, e é o tipo de coisa que ela estuda para preparar as jogadoras, né? E é por isso que o trabalho dela teve tanto destaque a ponto, né, da Ferroviária vir até aqui para levar ela, porque é uma coisa que um homem, ele nunca vai entender completamente como que funciona, né, o corpo feminino. E, tipo assim... Sim, e essa era uma questão que eu tinha muita curiosidade, assim, de como lidavam com esse período, né, que tem mudanças físicas, mudanças psicológicas, e como é que, né, levar isso pro campo, levar isso pro esporte, ainda fazer esforço físico. Essa era uma dúvida que eu tinha, não, né, que eu ainda tenho, de saber como é que, né, os profissionais de físico tratam disso. Pois é, existem estudos em relação a isso, mas, querendo ou não, as pessoas começaram a se importar muito mais com a mulher no esporte agora, né? Sim. Há alguns anos atrás, a mulher não poderia nem jogar futebol no Brasil, então não se tinha essa preocupação, mas no mundo inteiro é uma questão que ainda está sendo estudada, mas que é muito importante, né? Muito importante estudar, entender e ter pessoas dentro do clube que se importam com isso, porque o futebol, a principal peça do futebol é o corpo, né, do jogador. São lesões, são dores, são qualquer coisa que ele pode estar sentindo. E é muito importante ter esse acompanhamento, né? Ter esse profissional para acompanhar. E, assim, eu, enquanto mulher, acharia muito estranho estar desabafando sobre isso para algum homem, entendeu? Sim. Por mais profissional que ele fosse.
Mas, tipo, não é nem que eu tenha tabu de falar de menstruação ou qualquer coisa assim do tipo, porque não tenho, mas é só que é estranho mesmo. Talvez seja até mesmo por tabu, mas é uma questão muito íntima. E, assim, eu acho muito importante, né, que os clubes se preocupem. E, não, eu vou montar, mesmo que eu tenha pouco dinheiro, eu vou montar um time para dar um suporte bom para as jogadoras. E que não seja só aquele suporte superficial, que seja aquele suporte que veja que não, existem coisas que o masculino não precisa dar tanta atenção, mas que as mulheres precisam, né? Por questão de diferença mesmo no corpo. E eu acho muito importante olhar para isso, sabe? Eu sei que o Botafogo, a gente estava até falando aqui antes de começar a gravar, né? Em relação às questões financeiras, né, dos times. Talvez quando a gente for entrar na próxima pauta a gente fale um pouco mais sobre isso. Mas mesmo que o time não tenha tanto investimentos, é importante que quando começar a pegar investimentos maiores, que eu acredito que esse time feminino do Botafogo vai conseguir um pouco mais de investimento para a próxima temporada, que pensem em montar o time meio que pensando nisso, sabe? Que não vá fazer as coisas só por fazer ou de uma maneira amadora, até porque a gente está vendo aí no futebol masculino que uma hora a conta chega, né? Quando você faz as coisas nas coxas, como dizem. Exatamente. Uma coisa que você falou que eu achei importantíssimo e que eu nunca tinha pensado nisso, eu acho que isso é bem óbvio, né? É que montar um time em que não se pense só na competição, mas pensar no bem-estar da mulher. Cara, eu definitivamente não tinha pensado nisso, e eu acho que é um ponto importantíssimo, né? Quando você não misturar as demandas, né? Não achar que as demandas são as mesmas, e para isso é preciso ter um corpo técnico, né? Especializado, e não só isso, um corpo técnico de mulheres, né? Pô, não tinha pensado ainda nisso. Pegando um gancho nisso que a Yara levantou, de preparar um corpo técnico que pense na mulher como um todo, porque se a gente for parar para pensar de feminino mesmo, só o time, né? As jogadoras que entram em campo e todo o resto, todo o corpo técnico que tem, a maioria das vezes são formadas por figuras masculinas. E não só levando essa parte ideológica de entender quando tem ciclos menstruais e hormônios e tudo mais, uma coisa importante também é que muitas jogadoras também já têm filhos, né? É uma coisa que precisa ser levada em consideração também. E, cara, sobre o futebol feminino do Botafogo, cara, eu comecei a assistir no campeonato, assim, completamente diferente, né? Baseado no futebol profissional. E eu nem sei se dá para chamar de profissionais aqueles jogadores, mas para mim foi uma grata surpresa. Eu fui completamente pega de surpresa com os resultados e com a determinação das meninas em campo, e ver a maneira como elas avançavam de cada fase. E, cara, no final ali, já no último jogo, acho que eu estava super feliz se a gente tivesse sido campeão e tal, mas, cara, eu já estava assim, tão feliz de ter um momento de lucidez esportiva envolvendo o Botafogo, sabe? E independente do resultado não ter vindo, do título não ter vindo, eu terminei muito orgulhosa do resultado, da campanha que elas fizeram, e eu acredito também que envolvendo mais patrocínio e mais investimento nessa área, viram resultados melhores ainda, que eu digo, a gente vai chegar no final e vai ser campeão, né? Então, sim, né? Então é isso. Agora, falando de uma coisa que a Mari levantou,
essa falta de equilíbrio com o universo do futebol profissional masculino, é que, assim, porque assim, é um mundo tão fechado ainda, é um mundo masculino tão fechado, que quando você fala assim, eu quero ver uma técnica dirigindo um time profissional masculino no Brasil, parece que a gente está falando de uma coisa quase, sei lá, utópica, sabe? Quase inatingível. Mas se a gente for baixar um pouco a meta, cara, a gente não tem uma auxiliar feminina, a gente não tem um preparador físico, provavelmente os cargos de fisioterapeutas também, não vou dizer que não, vai esquece. Não vou dizer, eu não vou dizer que no total é composta por homens, mas acredito que boa parte também dos fisioterapeutas também são. E, cara, é isso. Eu acho assim, que a gente almejar um cargo de técnica hoje tá muito alto ainda, porque, querendo ou não, o futebol... A sensação que eu tenho é que assim, o futebol brasileiro parece que ele ainda consegue ser mais restrito e mais machista do que em todos os outros lugares, sabe? A gente estava, sei lá, poucos anos atrás aqui sem querer aceitar técnico estrangeiro, cara, sabe? Virava uma polêmica completamente desnecessária. Então, assim, imagina quando for aceitar uma técnica na frente de um clube. Eu vou pegar aqui o caso da Patrícia Morim, quando foi diretora do Inominável. do Inominável é ótimo. E assim, cara, se você for pegar... Eu não vou entrar no mérito se ela fez boa gestão, mas se você for pegar as críticas que ela recebia, era e na maioria das vezes, pelo fato de ser uma mulher à frente de uma diretoria do clube. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, é uma coisa assim ainda muito... Sei lá, no meu ponto de vista, uma coisa, um alcance muito distante ainda pra gente, sabe? Vou pegar aqui um exemplo. Esses dias tinham 4 caras aí, sei lá de onde, discutindo futebol feminino. E o cara disse que se ele fosse, sei lá, diretor do clube, ele ia botar as mulheres de lingerie pra jogar, independente do resultado, sabe? Então, assim, é esse tipo de comentário que faz a gente pensar que não é para desistir, mas a gente vai ter que batalhar muito ainda para conseguir um resultado mais próspero, sabe? Assim, mais contundente em relação à mulher dentro do mundo do futebol. Sim, pode crer. E esse radialista, ele é um radialista aqui do Rio Grande do Sul e foi uma fala completamente lamentável dele. E ainda mais, não que justifique, óbvio, mas ainda mais, acho que torna mais grave ainda porque o Internacional tem, assim, um time de mulheres extremamente competentes, sabe? São mulheres sérias, são... Então, assim, é um desrespeito não só à figura da mulher, mas, assim, a sua posição profissional, né? E que se fosse ele falando isso de algum time masculino, eu acho que, assim, rolaria até demissão da rádio, mano. Se fosse muito pouco. Mari, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não. Eu só ia apontar uma coisa aqui que, assim, trazendo um pouco minha experiência... Manda ver. De convivência... futebol feminino fora do Brasil, né? Realmente eu sinto em muitos aspectos que a gente tá atrasado mesmo, que a gente tem um percurso ainda maior nessa luta da igualdade, né? Mas ainda assim me veio à cabeça que eu lembrei de um caso, não sei se vocês lembram, do Chelsea, há uns anos atrás, que uma mulher da comissão técnica, se eu não me engano era fisioterapeuta, mas eu não lembro agora. Que ela foi expulsa. Rolou que eles praticamente botaram a culpa de todos os desastres do Chelsea no colo dela, sabe? E foi bizarro, assim, muito bizarro na época a cobrança, né, dela e tal. E foi uma coisa que me marcou muito. E cara, e é exatamente isso, assim, que você botar uma mulher
né, nessas posições, a mulher vai estar realmente muito mais exposta a críticas e não tenha dúvidas que, tipo, no que puderem botar no colo da mulher a culpa de algum Sim. erro do time, vão botar. E vai muito além da crítica profissional, né? Fala aí, Yara, que você vai falar alguma coisa? Eu costumo dizer que quem trabalha com futebol acaba quem decide trabalhar com futebol também decide se expor em vidraça. Mas a mulher que trabalha com futebol, ela se expõe num lugar onde nem o vidro para proteger existe. Porque, para mim, assim, a mulher que trabalha no jornalismo esportivo, a mulher que trabalha na beira do campo, a mulher que trabalha dentro de uma comissão técnica, fazendo seja lá o que, uma mulher que trabalha como jogadora, ela sempre vai ser apedrejada por algum motivo de uma maneira totalmente desproporcional. E, assim, a gente tem muitos profissionais dentro do futebol brasileiro que, querendo ou não, ajudam a manter esse pensamento totalmente retrógrado. A gente já sabe que, como a gente estava falando aqui no começo, né, que as direções dos clubes, muitas vezes, por ser composta por homens brancos bem mais velhos, já são muito conservadoras. E tem muita gente no meio do futebol que até não está dentro desse perfil, mas ainda tem esse pensamento. A maioria dos clubes que tem mulher dentro da comissão técnica, ela sempre é a nutricionista ou a psicóloga. Existem treinadores que são muito conhecidos, né, que eu não vou dar nomes aos bois, mas existem treinadores aí muito conhecidos que acham que é bobagem um time ter uma psicóloga. Acha que é bobagem, acha que é frescura cuidar da saúde mental de jogadores e de jogadoras. Sendo que o River Plate, tudo que o River Plate faz, o River Plate tem um trabalho ótimo de psicologia feito por uma mulher. Se você pesquisar psicóloga do River Plate, vão aparecer várias matérias de um trabalho que ela faz com os jogadores de eu vou trabalhar a mente deles para eles não levarem problemas pessoais para dentro de campo e também para eles não se sentirem pressionados por resultado ou qualquer coisa assim do tipo, pressionados de uma maneira negativa, né? Transformar aquele nervosismo em motivação. É uma mulher que faz isso. Mas tem muito treinador aí super famoso, super falado, que não suporta a ideia de ter uma mulher ajudando a controlar a mente dos jogadores do tal treinador. Ele prefere muitas vezes perder o vestiário do que ter que abrir mão disso, né? Então, assim, querendo ou não, a gente falou aqui de né, pessoal do que é sócio proprietário, que tem direito a voto, mas muitas vezes esse machismo contra a mulher tá até na beira de campo, né? Sim, se a gente assim fazer um paralelo aí de estar exposta, né, à beira do campo, quantas e quantos jornalistas não sofreram assédio de jogadores, né? Enquanto tava trabalhando ali, perguntando para ele de jogo, de tática, de físico, enfim. E aí sempre tem uma cena de assédio, alguma conversa esquisita. Só dando o nome a essa neurocientista que a Yara falou, o nome dela é Sandra Rossi, pelo que o River Plate postou aqui no Twitter dele. Bem, e assim, levando em consideração, né, que a gente tem clubes no Brasil, né, que fazem um bom trabalho do futebol feminino, né, é o caso do próprio Inter, do Grêmio, o clube do Inominável lá também tem uma estrutura boa lá para o futebol feminino. Acho que a maior referência uma das maiores referências que nós temos hoje é o Corinthians, né? E aí agora eu vou falar um negocinho aqui, porque a goleira do Corinthians, a Letícia, é minha prima. E aí... Pô, mano, tem ela no FIFA, é irado. Que chique, gente. Tem ela no FIFA, mano. Olha, se eu precisar de alguma pauta, eu já posso te perturbar, né? Ih, difícil. Ela é difícil demais, mano. Demais. Ela é muito difícil, assim. Às vezes a gente, tipo, só fala algumas coisas no Instagram, assim.
Mas ela é, tipo assim, ela é uma profissional, né? Ela tem... tem a vida dela lá, mas é muito maneiro, assim. Tipo, o dia que eu tava lá na minha tia e ela tava lá, eu botei ela no fim e falei, qual é, Lelê, aqui? Ela ficou rindo, mas é bem bacana isso. E aí a gente tendo esses clubes como o Norte, vocês conseguem fazer uma previsão aí do que a gente pode ter, né? Pensando no melhor dos mundos, dentro das possibilidades. Um fator, assim, tipo um cenário que a gente possa ter do futebol feminino, assim. Você pode começar dessa vez, Yara? Eu também senti muita falta do público, né, apoiando o futebol feminino, mas eu acho que essa A2 foi muito positiva para o Botafogo, não só dentro de campo, porque assim, eu tava acompanhando meio que de longe, né, porque eu tava cobrindo os times daqui também estavam na A2, e aí eu tava acompanhando o Botafogo ali, digamos, né, que pelo... Maicujo salvando tudo. Eu tava acompanhando ali do retrovisor, digamos assim. O Botafogo não fez uma campanha enorme, né, na fase de grupos, mas o Botafogo soube crescer dentro da competição, soube crescer conforme foi avançando. E, tipo, isso é uma coisa que a gente até sente muita falta no futebol masculino, porque, por exemplo, a gente pega uma Copa do Brasil, desde o começo é mata-mata, mas a gente morre de medo de Copa do Brasil, falando de futebol masculino, enquanto no futebol feminino não. As meninas passaram na fase de grupos e a gente ficou, que bom, né? Porque a campanha não foi a campanha mais vistosa, mas o time foi aprendendo a crescer, tanto que o time chegou na final e estava todo mundo muito crente, né? De que o time tinha mesmo chances de ganhar, mas... eu acho que para esse ano seria muito bom o Botafogo conseguir se manter na Série A1, né? Porque é uma divisão muito mais difícil, né? Tem muito mais time grande do que na Série A2. Eu acho que, até pelas projeções financeiras, né? Porque, enfim, a vida financeira do Botafogo é uma bagunça, mas, assim, isso é verdade. Eu acho que é muito aquela coisa de que, tipo, claro que até assim, pelo pensamento que o treinador do Botafogo tem, que as jogadoras têm, né? Eles não vão pensar só que vamos tentar se manter, mas eu acho que essa é a base. Não, nós vamos tentar nos manter e buscar um pouco mais, mas eu não acho que teremos grandes metas, sabe? Mas assim, uma coisa que eu gostei muito, embora o torcedor não pôde ir ao estádio apoiar o time, é que, querendo ou não, essa coisa de que eu só preciso ligar a minha televisão para ver o jogo do feminino do Botafogo. Talvez tenha sido bom que o torcedor, eu não preciso ir para estádio, eu já estou vendo aqui no conforto da minha casa. Mas, de alguma maneira, pela campanha boa que o time fez com que o torcedor pegasse um apego pelo aquele time, né? Tanto que as jogadoras foram se aproximando muito da torcida, pelas redes sociais e tal. Eu via muito... Teve até uma jogadora, esqueci o nome dela, que ela desabafou, né? Que um dos primeiros jogos dela foi com a camisa do Botafogo, quando ela era pequena, e aí ela postou uma foto dela jogando, né? A semifinal. Foi antes da final mesmo, da A2. E aí tinha muito comentário de muito botafoguense, né, dando apoio e tal, e eu acho isso muito importante, porque o torcedor, ele estava na casa dele, a gente sabe que o torcedor tem muita preguiça de sair de casa para assistir futebol feminino, infelizmente. É uma realidade, não é só do Botafogo, é no Brasil inteiro. Às vezes o jogo é de graça e o torcedor não vai. Mas essa campanha sendo televisionada, né, acabou dando ao torcedor, tipo assim, olha, esse é o time. E o torcedor acabou se apegando ao time. Então, quem sabe quando voltar ao estádio, volte com um número de torcedores que talvez se tivesse sempre, talvez não tivesse aquele número tão grande de torcedores, sabe? Eu acho que ajudou a aproximar um pouco a torcida do time feminino e até fazer, né, a torcida enxergar aquele time, não enxergar o time só como uma coisa de que eu vou assistir feminino porque o masculino só tá dando desgosto. Eu acho que já ultrapassou isso, sabe? Eu acho que
É muito mais aquela coisa de eu vou ver o time feminino do Botafogo porque ele tá me dando orgulho, independente do futebol masculino tá dando ou não orgulho também. Sim, pode crer, cara. E eu acho que um dos fatores também dessa facilidade foi até uma coisa que eu brinquei, né, do Maikujo, assim, porque eu assisti toda a campanha e, como você falou, as primeiras partidas, nossa, foram duras, mas assim, você tava vendo que era um trabalho sendo formado e eu vi muita torcida comprar o barulho, assim, do time feminino, foi muito bacana. Cara, isso pra mim é a melhor coisa, né? O time crescer dentro da competição. Acho que nada é melhor pra, tipo, animar o torcedor, sabe? Ver a evolução da equipe. E, cara, eu senti muito também, pelo menos dentro da minha bolha do Twitter, o torcedor botafoguense abraçando esse time. E tenho a expectativa de que a galera vai acompanhar a equipe na Série A1. Acompanhei, chegaram alguns reforços, né, que não conheço muito bem, para dar uma opinião mais concreta aqui, mas pelo pouco que eu pesquisei, parecem ser reforços bem interessantes, parece que, enfim, mandaram bem nos reforços, para dar esperança mesmo. E aí eu acho que, assim, entra na 1 com a expectativa de se manter na 1. E aí vamos ver como vai evoluindo, né? Vamos ver como a gente vai agora no Campeonato Carioca, testando aí, né, algumas jogadoras e tal, com a melhor formação. Mas eu acho que, assim, tem tudo para continuar na 1, e eu acho que o objetivo inicial tem que ser mesmo esse. E aí vamos vendo como é que vai se desenvolver e tal. E é isso, assim, só para falar mais uma vez que tô muito feliz com o time. Acho que foi realmente uma grata surpresa pro torcedor botafoguense. Então, pegando aqui o que a Yara falou sobre a diretoria do clube manter, né, o nível do time feminino, cara, não dá para confiar muito, porque depois do que a diretoria fez com o time de basquete no ano passado, é inacreditável, sabe? Mas eu acho que a estruturação não só do futebol do Botafogo, mas do futebol feminino, ela tem que transcender a essa obrigatoriedade de ter o time feminino, sabe? Tipo assim, o torcedor ele tem que comprar a ideia de que tem que ser um projeto permanente. Porque a sensação que eu tenho é que se não fosse isso, não existia. A gente não ia estar nem aqui falando disso agora, sabe? Então, assim, a sensação que eu tenho é de que na primeira oportunidade eles vão desfazer projetos, acabar com o time e ponto final, entendeu? Então, assim, é muito importante a torcida comprar a ideia de manter o futebol feminino, sabe? Como masculino, porque a sensação... Tem muito isso que a Yara falou também, de que às vezes o jogo é de graça, o pessoal não vai, ou a divulgação do jogo que está passando na TV não chegou a todo mundo. Por exemplo, no dia mesmo da final, meu pai só assistiu porque eu avisei a ele, olha, tá assistindo o quê? Eu, sei lá, ele tava assistindo um outro jogo. Eu falei assim, não, mas o Botafogo tá jogando a final na Band. Aí ele, peraí, então, vou mudar, vou ver. Aí ele foi assistir, entendeu? Então, assim, mas eu acredito que o futuro do futebol feminino como um todo passa por essa ideia, entendeu? De que foca que é um projeto permanente, entendeu? Não é ficar pensando, começou agora e vai acabar quando, e não sei o quê, porque dentro desse mundo, ainda completamente dominado por homens, tenho certeza que muitos veem como uma despesa desnecessária, ou uma coisa que, sei lá, não tem retorno, isso e aquilo, entendeu? Então, uma coisa que foi muito bacana durante o campeonato,
e foi isso que a Mari falou, foi que à medida que o time foi crescendo dentro da competição, a torcida, pelo menos ali, né, no meu Twitter, a torcida comprou real mesmo. A audiência de jogo, começou a seguir as meninas no Instagram, no Twitter. Comprou ingresso virtual, começou a seguir perfil do time feminino, começou a seguir patrocinador do time feminino. Então, assim, a galera do Botafogo comprou mesmo a ideia, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que transcender essa obrigatoriedade de que só tem um time feminino por isso e comprar a ideia mesmo de que é um projeto permanente. E manter nisso e cobrar investimento nesse sentido e resultados também, né? É muito importante isso que a Polly falou agora, porque eu acho que a gente não pode cair também numa fugiu a palavra assim, num glamour. Glamorização. Dessa coisa de, as meninas não têm investimento, e aí, olha só o que elas conseguiram fazer e tal. Eu acho que é dever de todo mundo, todo torcedor que abraçou esse time, cobrar que essas atletas e a comissão técnica, enfim, todo o futebol feminino tenha condições para continuar o trabalho, que tenha todo o suporte necessário, sabe? Que não fique jogado e seja só uma história de superação, não. Eu acho que é dever nosso cobrar da diretoria, cobrar do clube que essa equipe tenha todo o suporte necessário. Porque é muito perigoso também, né? Essa coisa de... esse discurso todo, sem olhar para esse lado. Eu lembro que quando começou aquela regra da Libertadores, que para um time participar da Libertadores ele teria que ter uma equipe, teria que montar uma equipe feminina, senão não poderia participar. Foi muito elogiado no começo, mas eu comecei a ouvir alguns especialistas que me abriram os olhos para isso, assim, que começaram a questionar. Cara, mas em que condições essas equipes femininas vão jogar, sabe? Porque às vezes é obrigado a montar essa equipe e as jogadoras e a comissão técnica ficam jogadas ao léu, sabe? E acaba sendo mais maléfico do que benéfico. Então, acho que a gente tem que olhar com muito cuidado isso também. Acho que é dever de todo mundo que abraçou, enfim, todo torcedor do Botafogo cobrar da diretoria para que elas tenham as condições necessárias. Olha, no Botafogo, em relação a isso, eu acho até que o Botafogo é bastante transparente. Porque, por exemplo, aqui eu acompanho tanto o Ceará quanto o Fortaleza, né? Que são os dois times que têm a obrigatoriedade de ter o time feminino porque eles estão na Série A. E, tipo assim, eu sou muito ligada com o futebol feminino daqui, eu gosto de acompanhar mesmo, até por essa questão de vigia, né? Porque eu acho que jornalismo também é ficar de olho no que tá certo e no que não tá certo. E, assim, aqui é papo de a gente, tipo, terminou a temporada do A2, a gente não sabe mais quem é o elenco do Ceará. De repente, tipo, a gente fala com a assessoria do time, o time jura de pé junto que ninguém vai sair, quando a gente vai ver, tá metade do time indo pro futebol do Norte, indo pro futebol, né, do Rio, de São Paulo. O Fortaleza fala que não vamos dispensar quase ninguém. Aí quando você vai ver, tá lá a goleira principal do time jogando no Palmeiras, tá jogando sub-18 com a camisa do Palmeiras, e eles não falam nada, mesmo muitas vezes, mesmo se você perguntar, né? E assim, o Botafogo, você até falou, o Botafogo tá fazendo boas contratações, né? Porque eles têm postado isso. Eu acho que eles perceberam que a torcida abraçou o time de uma maneira que, assim, pelo menos com o time feminino, eles estão tentando ser minimamente transparentes, porque o investimento, por exemplo, do Ceará, eu não acho tão ruim, mas eu não acho que o Ceará é transparente em relação ao time feminino. O Botafogo é muito mais bagunçado, em geral, do que o Ceará, mas pelo menos no futebol feminino, eu consigo enxergar o Botafogo com a transparência maior com o torcedor do que um Ceará, entendeu? Porque é como eu tô te falando, tipo, o Ceará agora estava jogando sub-18 e o Ceará começou o cearense e o meu chefe, faço uma matéria com a ficha técnica. Eu não tenho como fazer ficha técnica porque o Ceará
nem me diz quem é que tá defendendo a camisa do time. E, tipo, é uma coisa que a gente não vê acontecendo de jeito e maneira com qualquer time masculino que seja. Não existe. Pode ser um time da Série C, mas eles têm que ser transparentes. Mas com o futebol feminino, a realidade não é essa. E eu percebo que é muito justamente para esconder que as condições não são das melhores, né? Não estou dizendo que a condição dos times daqui é péssima ou horrível. Não, não é. Tá bem longe de ser ruim. Mas eu acho que essa falta de transparência, se você não quer contar o que está acontecendo ali dentro, porque se você contratou jogadoras, se você demitiu jogadoras, é porque tem alguma coisa de errado em relação a isso, né? Até porque se você está fazendo a coisa do jeito certo, né? Eu acho que não tem essa necessidade de estar se escondendo. E nessa questão, assim, eu acho que o Botafogo é bastante transparente. Não, perfeito. Você tocou em pontos, caramba, fundamentais. A Polly também falou algo que é bem interessante, né? De ter um projeto, que esse projeto tenha continuidade, né? E aí, se a gente for pensar assim, né, de forma bem utópica, quem sabe daqui a pouco a gente não tem a possibilidade de ter uma base, né, feminina. Claro, isso óbvio, solucionando todos esses problemas que a gente já tem, né, de estrutural, de profissionais mulheres, de fisioterapeutas, técnicos e técnicas, enfim. E eu acho que o desejo geral, né, é de ter uma arquibancada para acompanhar esse time. E aí é um dos pontos da nossa conversa, né? Como é que é essa questão da arquibancada para vocês, assim? Como é estar dentro da arquibancada da torcida do Botafogo? É um ambiente mais simpático, menos simpático? Polly, eu vou começar com você dessa vez, pode ser? O que você acha dessa questão da arquibancada, né? Você não é do Rio, né? Tem esse ponto, mas óbvio que você já teve na arquibancada do Botafogo. E aí eu queria saber contigo como foi esse sentimento, se sentiu mais tranquila. Então, não sou do Rio, felizmente, mas quem sabe um dia. Bom, mas eu me desbloqueei para ir em jogos importantes, principalmente da Libertadores. E, cara, para mim foi uma experiência muito tranquila. Assim, eu fui com um grupo de amigos, do Intermesmo, e a maioria mulheres e tal. Então, assim, pra minha turma, foi muito tranquilo, assim, não cheguei a perceber nada, assim, que eu pudesse pontuar aqui, né? Mas a gente é ciente que existem casos, sim, de assédio na arquibancada. Inclusive, um tempo atrás teve um até que foi filmado e ganhou as redes sociais e tal. Mas, assim, olha, da minha experiência de sair daqui de Brasília, que tem muito botafoguense, de ir para o aeroporto e ter uma penca de botafoguense, muito botafoguense no avião, e descer, e comprar ingresso, e encontrar a galera na porta do estádio, e entrar e tal, cara, pra mim foi tranquilo, sabe? Mas eu também nunca fui num jogo contra rival, né? Contra outro rival, nunca fui. E pra mim foi uma experiência tranquila. E assim, eu tô tentando puxar aqui na cabeça se alguma amiga minha chegou a comentar alguma coisa assim, de ter sido vítima de alguma situação hostil e tal. E, cara, não, pra mim não, mas não é uma... É como a gente diz, né? Se não teve, não fizeram mais do que essa obrigação de não ter, né? Mas a gente sabe que acontece, sim, na verdade, não só dentro do estádio, né? Nas redes sociais mesmo. A gente vê muito a mulher ser atacada quando fala de futebol. Tanto que eu já falei muito mais no Twitter. Futebol, hoje eu dou uma segurada, não fico falando de outras coisas e tal. E nessa última polêmica recente aí que eu envolvi com o meu
espectadores fiéis, torcedores do Fluminense, muito Twitter que eu recebi foi de se tivesse, sei lá, varrendo a casa, se tivesse cozinhando, se tivesse não sei o quê, não ia estar aqui no Twitter falando o que eu falei, entendeu? Que eles se morderam. Mas é isso. Na verdade, para uma parte ainda da torcida majoritariamente masculina, a arquibancada nem é lugar de mulher, entendeu? Se depender dessa gente, mulher nem põe o pé no estádio, mulher não acompanha um jogo nem na televisão, sabe? Então, assim, é muito segregador mesmo a maneira como o futebol faz, num modo geral, as pessoas abrir mão de um pensamento civilizatório, no geral, né? Porque a maioria do que a gente vê é como se esse papo de dentro de campo vale tudo, que inclui a arquibancada, parece que a pessoa se diz, né, de um mínimo pensamento civilizatório e ela vira, sei lá, um homem das cavernas com tacape na mão. É um negócio bizarro, sabe? É um ambiente hostil, né? Sabe? Completamente. Então, assim, eu espero manter a minha experiência favorável dentro da torcida do Botafogo. Espero que as minhas amigas e toda torcedora botafoguense que já sofreu, espero que não vão se sofrer e que não se pode, sabe? Que o seu desejo de acompanhar o clube, de assistir um jogo, não seja tolhido por isso, sabe? Sim, sim. E como foi as suas experiências, Yara? Como é para você estar dentro, como estar dentro da arquibancada, dentro da torcida do Botafogo? Você também tem uma experiência mais tranquila? Sim, eu tenho uma experiência bem mais tranquila. Eu vou até copiar aí a lamentação que a Polly falou, né, de não morar no Rio. Eu não moro no Rio, né? Eu sou daqui de Fortaleza, mas sempre que tem jogos de Ceará e Botafogo, eu vou. Eu só não vou em jogo Fortaleza-Botafogo, porque tem treta envolvendo torcida organizada. Aí não sabia disso. Tem, porque parece, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas enfim, tá na internet, todo mundo sabe dessa história. Sim, o Depp já tratou disso já. Houve problemas entre a principal organizada do Botafogo, né? Até então, naquele momento, era a principal, com a principal organizada do Fortaleza. E até hoje, assim, é um ambiente muito hostil, assim, ir para jogos, né? Mas sempre que tem Ceará e Botafogo, que é bem tranquilo, você pode até dividir carro com gente que torce pro Ceará, que não tem problema. Sempre que eu vou, assim, foi muito tranquilo. Também já fui para o Rio 3 vezes. Dessas 3 vezes, 2 vezes não estava tendo jogo. Na verdade, uma vez, a outra foi porque eu estava no Rock in Rio, aí não tinha como eu ir pro jogo. Mas teve uma que eu fui para São Januário, achei o Botafogo jogar o Campeonato Carioca. O Seedorf tinha acabado de sair do time, né? Eu lembro disso. Ele esperou eu ir pro Rio de Janeiro para ele ir embora. Me deu muita raiva. Mas, assim, para mim foi muito tranquilo. Eu sempre tive amigos botafoguenses, então, assim, eles me deram muito apoio, mas eu não lembro qual foi o ano, mas teve um ano que eu fui assistir jogo da Pré-Libertadores na sede. E aí eu tava hospedada em Botafogo. E aí eu fiquei muito bêbada, né? Ficamos. Lá em General Severiano. E aí eu tava muito perto, né? Eu tava muito perto. E aí eu fiquei muito bêbada. E gente, como é que eu vou embora? E aí eu peguei e fui. Só que na rua onde eu tinha que passar, não tinha ninguém. E aí chegaram uns 4 torcedores e chegaram e disseram: você quer que a gente te leve e tal até a porta de onde tu tá e tal? E eles foram comigo, ainda esperaram eu abrir e tal, assim, foram super gentis, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma experiência negativa, inclusive tenho essa experiência positiva, mas, assim,
em estádio, no geral, eu não vou mentir, eu sempre vou para jogos de time daqui porque eu gosto de futebol, eu gosto de acompanhar. Como eu trabalho com o futebol daqui, assim, antes de eu começar a trabalhar no jornal, porque agora que eu trabalho é bem mais complicado, o torcedor tira foto, aí não entende que eu vou, me ver num jogo do Fortaleza, aí mesmo se tiver foto minha em jogo do Ceará, ele vai cismar que eu torço pro Fortaleza. Então eu acabei meio que deixando de ir para estádio, mas eu já passei por muitas situações, e não foi nem só com torcida, foi até mesmo com a administração de estádio. Teve uma vez que eu estava com um ingresso que não era ingresso comprado, né? Eu tinha ganhado. E aí a mulher cismou que eu não poderia entrar por uma porta lá. E aí ela chamou o supervisor dela e o cara começou a me chamar de Maria Chuteira, dizendo Nossa que eu era Senhora. mulher de jogador de futebol, sendo que eu estava do lado do meu namorado. Eu estava do lado do meu namorado. E ele começou a dizer que quem ganhava aquele ingresso era quem tinha envolvimento com o jogador e tal. E o cara falando, assim, umas coisas absurdas na minha cara. Assim, e eu não quis chamar a polícia para não gerar uma coisa, assim, maior, né? Mas, assim, é uma coisa que eu até me arrependo. E, assim, para mim é uma situação muito complicada, porque, assim, eu gosto de estar em estádio, mas eu sei que, tipo assim, como eu ia muito para os jogos dos dois times daqui, eu sei que é um lugar hostil, eu sei que não é um lugar que a gente, enquanto mulher, é 100% bem-vinda. Não é, às vezes um cara tá do nosso lado e ele puxa um papo com a gente sobre o jogo, e aí quando dá uns 20 minutos ali daquele papo, a gente percebe que ele não tá puxando aquele papo porque você é torcedor, ele tá puxando aquele papo porque ele quer, porque você é mulher e ele quer alguma coisa a mais, que saia alguma coisa a mais. E é o tipo de comportamento que a gente sabe que ele não teria se fosse um homem ali do lado dele, ele iria conversar mais. E toda essa coisa de que, as mulheres embelezam Nossa. a arquibancada. A gente não tá ali só para estar de enfeite, né? A gente tá ali para torcer, para se estressar com o time, igual todo mundo se estressa, né? E é muito complicado, assim. Assim, para mim é uma das coisas assim que mais me irrita. É você ir para um jogo e alguém querer flertar com você. Assim, eu nunca passei por posição de assédio, claro que é pior, mas assim, de tudo que eu já passei, o que mais me irrita, que mais me irritava, né, na época que eu era solteira, era isso da pessoa meio que vir conversar comigo sobre o jogo e tu tá lá conversando e tipo, aqui em casa todo mundo tem um time, mas ninguém é tão fã de futebol quanto eu. Então, assim, eu não tinha um lugar onde eu poderia ficar conversando, assim, de um jogo e as pessoas não me olhando de maneira estranha, né? Porque aqui em casa todo mundo me olha de maneira estranha. Eu sou a única mulher de vários irmãos e eu sou a que mais é viciada em futebol. Então, é tipo, posições, né, na cabeça deles, posições invertidas. E aí é muito complicado, é muito complicado. Flertar deve ser pior do que olhar o celular na hora do gol. Porque, querendo ou não, assim, cara, eu só quero, assim, estar com pessoas que gostam da mesma coisa que eu e conversando de boa. Até porque se for para acontecer de você se interessar pela pessoa, você não vai se interessar daquela maneira que muitas vezes os homens abordam as mulheres na arquibancada, sabe? Sim, pode crer. Mária, e você? Como é que foi essa questão essa experiência pra você? Como né, na verdade? Pra mim, eu também nunca tive nenhum grande problema, assim. Acho que quando a gente fala de arquibancada e dos problemas que as mulheres enfrentam, né, indo aos jogos do time, é um problema que permeia outras áreas também, né? É um problema que começa desde o transporte público, que a gente não tem segurança para mulheres. Não existe, né, uma segurança para mulher no transporte público, para você chegar no estádio e no dia a dia. No entorno também a gente pode falar isso. No caso do Botafogo, como o estádio é nosso, né? Aí a gente já entra no que o Botafogo poderia fazer para tornar uma experiência mais amigável às mulheres. Cara, a gente pode pensar em algumas medidas, assim. Existe até um movimento, né,
fora do Brasil, acho que aqui no Brasil alguns clubes fizeram, de oferecer nos banheiros produtos tipo absorvente e OB, enfim, produtos de higiene pessoal necessários para a mulher. E também a questão do fraudário, né? De ter uma estrutura melhor para isso e tal. Enfim, acho que a questão da experiência da mulher na arquibancada, ela passa por várias coisas, inclusive políticas públicas, né? Mulheres de torcida organizada que às vezes tem uma confusão ali na torcida e tem que lidar com o chefe ali da polícia, que é homem, e que com certeza vai lidar de uma maneira muito ruim com as mulheres. Isso são coisas assim que são maiores do que o clube pode fazer até. Claro que o clube pode se movimentar, pode tentar o diálogo e tal para melhorar isso, mas existe muita coisa que tá além do próprio clube, né? Que visa melhorar a experiência da mulher na arquibancada. Agora, a minha experiência pessoal sempre foi muito tranquila, assim. Tirando o fato, algumas vezes que eu fui sozinha, e aí, tipo, numa época que eu não tinha uma galera, assim, né, pra ir, que eu não era amiga de tanta gente, assim, da torcida, que aí, realmente, acontece muito do que as meninas falaram de darem em cima, né, de acharem que você tá lá, enfim, ficarem chocados até, né, com a situação de você estar sozinha pra ver seu time. Enfim, acho que você tá lá pra fazer outra coisa e acaba sendo bem desconfortável, né, pra não falar, pra não usar outras palavras. Mas pode usar, se quiser usar, pode usar. Não, mas assim... Não, porque acredito que deva ser uma situação bem, bem constrangedora mesmo, né, cara? Sim, total. E isso até acaba por desencorajar, né? Muita gente de... Exato. Enfim. E quem perde é o clube, né? Porque tá perdendo ali tudo, né? Dinheiro, apoio. Exatamente. E você falou uma parada, né, da questão não só de objetos de higiene pessoal, como absorventes, né? Mas é engraçado como é pensar o fraudário somente quando se pensa o público feminino dentro do estádio, né? Eu até pensei assim, será que eu ando nesse assunto? Porque, enfim, eu tive a oportunidade de debater alguns desses assuntos de política de mulheres na arquibancada. Existe uma deputada do PSOL, que é a Dani Monteiro, que ela abriu diálogo com as torcedoras. E, enfim, eu pude participar e tal. E um dos pontos, quando a gente estava pensando o programa, né, nesse assunto, era o fraudário. E como a gente podia fazer a experiência de um modo mais igual também, né? Porque não é só responsabilidade da mãe cuidar do filho. E, enfim, né? Porque o filho... Sim, essa questão, né? Realmente. É um clubinho muito masculino, né? É tipo, se eu vou, não vou levar meu filho. Exatamente. E aí também se perde uma oportunidade também de você levar seu filho, porque, sei lá, é um ambiente que você quer encher a cara e tudo mais. Enfim. Sim, exatamente. Acaba se restringindo muito o público, né? O que... Sim. E aí eu vou até usar esse gancho aí primeiro pra gente começar a finalizar, papo bom demais, mas já temos quase uma horinha aí de conversa, não, na verdade temos mais uma horinha de conversa, excelente isso, mas aí a gente vai finalizar tratando 2 temas assim, e aí ninguém melhor do que vocês para falar sobre isso, né? Primeiro, qual é o papel do homem nessa batalha aí da arquibancada, de ter uma presença melhor da mulher? Como é que o homem ele pode ser um aliado, né, da mulher? E a outra eu queria saber de vocês, assim, já que a gente não tem, assim, tão de primeira, assim, pra gente lembrar, ou não existe mesmo, né, é até bom que se fale que não tem, porque a gente já escancara isso e vê o quanto que isso é preocupante, né? Por não ter uma mulher numa situação de uma posição de administração, uma posição de poder dentro do Botafogo,
se essa mulher fossem vocês, eu queria saber o que vocês pensariam para que o Botafogo fosse mais receptível ao público feminino. E aí eu vou pedir pra Mari começar dessa vez, beleza? Beleza. Nossa, assim, eu acho questões muito complexas. Eu acho que a gente pode debater muito tempo sobre o que o Botafogo pode fazer, o que os homens podem fazer para se tornar aliados. Eu acho que o principal dos homens, assim, para serem aliados nessa batalha, primeiro de tudo, respeito, né? Acho que começando com respeito Sim, na sim. bancada e entre os torcedores já é, olha, um passo enorme. Isso inclui ouvir, né, quais são as demandas das mulheres, o que eles precisam apoiar dentro do clube e tal, né? Enfim, eu acho que o torcedor, além disso que eu falei, é estimular a filha e todas as mulheres no seu entorno, encorajar mesmo, sabe? É sair daquele lugar de perguntar qual a escalação do time na década de 70 e passar a incentivar mais, sabe? A participar e ir aos jogos, acompanhar, conversar sobre futebol, né? Enfim, de uma maneira muito honesta com mulheres. Acho que isso é um grande passo. Acho que é a primeira coisa de tudo. E o Botafogo, cara, o que um clube pode fazer, né, para tornar um ambiente mais receptivo? Eu volto ao que eu falei no início do programa, cara. Eu acho que abrindo o clube, tornando o clube mais democrático, para que ele tenha realmente a cara do torcedor do Botafogo. Para que aí as mulheres possam falar, olha, acho que tal medida publicitária ou tal, enfim, tal promoção aqui que a gente pode fazer para incentivar, enfim, acho que isso vai ajudar. Eu acho que o essencial aí é democratizar o clube, cara, porque é a porta de entrada. E aí que a gente vai começar a ter mais conselheiras, vai ter mais representatividade e a gente vai conseguir pôr em prática mais políticas para incentivar a participação das mulheres no clube. E aí, tentando pontuar algumas assim que vem à minha cabeça, realmente eu lembro que teve uma época, inclusive, né, que o Botafogo tava botando mulheres entrando de graça até. Pô, teve aquela campanha que foi sensacional da Estrela Solitária e das Mães Solos. Sim, cara, teve. Pô, aquilo foi lindo. Eu sou filha de uma mãe solo que Eu também. Botafogo e eu sou Botafogo por causa dela. Não, minha mãe é flamenguista, infelizmente. Ela me deu um futuro melhor. Cara, porque é isso, cara. A minha experiência com futebol é muito eu e minha mãe também, sabe? É muito entre mulheres também. Que irada. Enfim, eu acho que é por essas vias, assim. E claro, com mais participação a gente pode enriquecer mais o debate, trazer mais coisas que estejam ao alcance do clube fazer. Mas eu acho que é isso. Campanhas publicitárias, campanhas de incentivo às mulheres comparecerem no estádio por via de desconto no ingresso, ou alguma promoção no sócio-torcedor, enfim, a promoção dos produtos do clube. A própria questão do futebol feminino, né? Acho que não deixa de ser... Aí não é mulheres na arquibancada, mas acho que é uma coisa que também tem que ser incentivada. E também tentar criar um canal do clube para pressionar essas políticas públicas que também são essenciais para que a experiência das mulheres seja mais convidativa, né? Nos estádios e no clube. Pode crer. Yara, você pode continuar? O que você acha? O que você acha aí? Qual deve ser o papel do homem nessa batalha junto com as mulheres? E se você fosse uma mulher de poder no cargo do Botafogo, quais são as medidas que você acham que deveriam ser tomadas dentro do clube para melhorar essa inclusão? Em relação ao papel dos homens, eu acho assim, tudo bem que nós somos só 3 mulheres aqui, mas eu acho muito louvável que a gente não tenha
nada de tão negativo para falar, né? Pelo menos, assim, nada muito específico com a torcida do Botafogo, né? Então vamos falar igual aquele meme. Parabéns, não fez mais do que a sua obrigação, né? Mas eu acho que já é um primeiro, né, bom passo. Eu acho que uma coisa que o torcedor pode fazer é não esperar que só nós, mulheres, cobremos certas posições do Botafogo, que o homem use a voz dele, que a gente sabe que a voz do homem é muito mais escutada nesse meio do futebol, para ajudar a crescer certas pautas. Tipo, se a torcida do Botafogo acha que precisamos ter absolventes, precisamos que o Newton seja um lugar, né, mais acolhedor para a mulher, que o torcedor, mesmo ele sendo homem, ele abrace essa causa, sabe? Que não fique só aquela coisa limitada ali na gente. E se eu fosse dirigente do Botafogo, assim, eu acho essas ações muito, muito legais, né? De você ter desconto, ingresso mais barato, jogo que entra de graça, mas assim, claro que tem clube por aí que nem isso faz, né? Então já é muito bom que o clube faça esse tipo de coisa. Mas que o clube consiga olhar para além disso, para além dessa questão de vamos trazer a mulher para o estádio porque ela vai entrar de graça. Não, que a questão não seja só essa, sabe? Que seja mesmo transformar aquele lugar em um lugar acolhedor para a torcedora, que ela sinta o estádio como uma segunda casa dela, como os torcedores em geral gostam de falar, né? Eu posso fazer só um comentário aqui que eu lembrei. Claro, manda ver. Não, sobre ações do clube. A gente teve agora um caso que deu muita repercussão, né? Foi o caso do Robinho. E eu acho que isso é uma coisa que diz respeito a mulheres e que o clube e tal alcance do clube fazer, né? Que é criar um estatuto que impeça, né, de homens que têm esse histórico enfim, dessas acusações e condenações, na verdade, né? De serem contratados, enfim, e tentar também. O Bahia fez isso recentemente, de fazer uma espécie de escola de formação na base, nesse intuito de formação social, né? Que, enfim, ajudem, né, aos jogadores da base a se libertar desses conceitos machistas e, enfim, homofóbicos e racistas que acompanham a nossa sociedade, né? Então, acho que são medidas muito importantes também que estão ao alcance do clube e que devem ser urgentes, cara, porque é isso, se o clube tivesse um estatuto eficaz, casos como o do Robinho não iam acontecer. Então, são medidas urgentes que a gente pode pensar aí, que diz respeito a mulheres também. Sim, e pensar que até pouco tempo também tinha um Léo Valência aqui, né? Que tinha acusações pesadas nas suas costas aí, de agressão à ex-mulher dele. E isso passou muito batido, assim, na torcida. Enfim, lamentável isso. Polly, por favor, sua palavra. Olha, eu só quero fazer uma observação aqui, que além de ir para jogos no Rio, eu também vou nos jogos aqui em Brasília, já fui sozinha, já fui com o meu sobrinho, vou nos jogos em Goiânia, e assim, eu tenho passado ileso, até porque também uma postura dos meus amigos que geralmente vão comigo é uma postura bem protetora também, sabe? Então, acho que isso também contribui. Agora, sobre o papel do homem nessa batalha, olha, eu acho que é o seguinte: o papel do homem nesse assunto, eu acho que é de fiscalização, tanto de autofiscalização como de fiscalizar também o comportamento masculino de outros torcedores na arquibancada, entendeu? Não é só se policiar.
entendeu? Você tem que ajudar a ser polícia numa situação dessa, não é porque que você viu um cara assediando uma menina, você tem que denunciar mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que juntando tudo que a Mari e a Yara falou, eu acho que esse papel de fiscalização da parte masculina, fiscalizar outros homens é muito, muito, muito importante. Agora, em relação ao clube, eu acredito que o Botafogo tem dado pequenos passos em relação a esse mundo do futebol feminino, né? Ingresso promocional, política pública e outros atos. Agora, uma coisa importante, eu acho assim, que a mudança mesmo, ela vai acontecer na inserção de mulheres em cargos estratégicos dentro do clube, né? Principalmente que envolva também o futebol feminino, porque isso traz duas coisas importantes. Uma é a representatividade, né? Se você vê mulheres inspiram mulheres, e vai trazer também uma outra coisa importante, que é o olhar feminino para dentro desse mundo masculino, porque não adianta você fazer uma ação pública visando determinado público se você não tem a mínima noção daquilo que você está falando. Então, assim, pode sair um tiro pela culatra, entendeu? Então, assim, um olhar feminino dentro em medidas que envolvem esse assunto, eu acho que seria a minha primeira mudança, se fosse diretora do Botafogo. E isso, inserir mais mulheres dentro de cargos importantes de diretoria e de decisões que aproximem mais o mundo feminino, porque assim, sabe qual é a sensação que eu tenho? É que a gente fala assim, futebol feminino, mas parece que a gente ainda está falando do mundo completamente distante, entendeu? Então, nisso que eu estou querendo pontuar, entendeu? Assim, de trazer um olhar feminino para dentro desse mundo, dessa bolinha feminina, dentro desse mundo masculino, sabe? É nesse sentido que eu estou falando. Sim, pode crer. Não, é completamente compreensível, assim. E eu acho que concordo contigo que essa deve ser uma ação fundamental, assim, né? Colocar em cargos de poder para poder dar essa visão, né? Eu só tenho a agradecer porque, cara, foi um debate de primeiríssimo nível, assim. Queria agradecer muito a participação de vocês, o tempo que vocês cederam pra gente poder bater esse papo, né, e levar esse assunto tão importante para a torcida alvinegra. Poxa, muito obrigado. E, vou pedir para cada um, então, dar seu tchau aí, se despedir da forma que achar melhor. Vou começar pela Polly. Polly, dá seu tchau aí pra galera. Se quiser, repete, por favor, seu Twitter pra galera te seguir lá. Olha, fiquei muito feliz e muito honrada com o convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui falando sobre isso, né? Um tema tão importante e que precisa deixar de ser tratado como tabu, como um tema sensível, né? A gente tem que começar a falar de futebol feminino com naturalidade, né? Então, para mim, estou muito feliz de fazer parte disso e adorei as opiniões e as visões da Yara e da Mari. São duas pessoas bem esclarecidas também sobre o assunto. E, cara, eu aprendi muito aqui. Só tenho mesmo a agradecer. E é isso. Quem quiser seguir lá no Twitter, pode ir. Pô, irado. Mari, por favor, dá seu tchau aí. Cara, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui, de debater com as meninas. Foi uma troca super rica. Adorei também, aprendi bastante. Espero que a galera também tenha curtido muito o programa.
E comente aí com a gente o que achou. Enfim, sugestões também. Interaja bastante. E é isso, cara. Muito obrigado, muito obrigada mesmo. E quem quiser me seguir no Twitter, mais uma vez, @Mari_Vantini. Falo sobre Botafogo, muito sobre futebol, muita besteira também. Muito sobre Salah, que eu sou muito fã dele. E posta umas fotos com uns cabelos bons na praia, mano, que dá uma raiva. Dá uma raiva porque eu vou pra praia, o meu cabelo ficou um lixo. E a menina vai pra praia e o cabelo maravilhoso. Eu falo, não, peraí, tem algum bagulho errado nisso aí. É muito Boa, trabalho, valeu, muito cara. trabalho, gente. Dicas de beleza também no Twitter. Yara, por favor, cara, dá seu tchau aí. Eu queria agradecer pelo convite também, né? Aprendi muito. É sempre uma honra estar em debate envolvendo o Botafogo, porque mesmo eu sendo jornalista esportiva, eu não escondo o time que eu torço, e para mim é sempre bom estar conversando com outros botafoguenses, até para sair um pouco desse eixo, né, futebol cearense, que é o futebol que eu cubro mais porque eu trabalho. Pedir desculpa aí se eu falo demais, tem horas que eu meio que me empolgo na palestrinha, mas assim, aqui é pra falar mesmo. Foi assim, muito engrandecedor, e eu queria só agradecer mesmo. E meu Twitter, para quem quiser seguir, eu falo muito mais de futebol cearense, mas de vez em quando eu dou uma cornetada lá no Botafogo, comento um monte de coisa aleatória, inclusive de Big Brother também. Quem quiser me seguir, quem quiser aceitar os termos, né, e prosseguir, é só seguir Yara Costa Jorni, de jornalismo. Só que é Yara com I, né? Eu sempre aviso que é com I, porque a galera vai procurar com Y, aí não acha. Não, mas pode deixar que eu vou postar também certinho lá, o usuário de vocês, vai estar na descrição do episódio também. E, cara, eu só tenho a agradecer hoje. Acho que as minhas expectativas, elas corresponderam à realidade, assim, a minha ansiedade de fazer esse programa, de bater esse papo, porque eu acho que esse assunto é um assunto fundamental. Eu acho que ainda mais no meio do futebol, né, assim, aonde a gente está conversando aqui, que no fim das contas, sobre o nosso glorioso. E eu acho que esse é um debate que é urgente na nossa torcida. Eu estava muito ansioso por isso, porque eu sabia que, mano, eu ia escutar muita coisa boa. E, cara, hoje eu tive aula de 3 pessoas incríveis. Então, mano, obrigado pela participação de vocês. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Para quem chegou até aqui, eu espero também que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti, porque esse, pra mim, é um dos melhores episódios, assim. A gente sempre busca trazer esse debate de qualidade, né, pro meio do futebol, no meio de tanta gente falando de técnicas futebolísticas, de técnico, e trazer um debate do mundo do Botafogo, né, que fale mais com um torcedor, né, não com o esporte. Eu acho que também é uma forma boa de se comunicar com a torcida, de levar outras pautas para a torcida. Quem não segue a gente, segue lá no nosso Twitter. Nós temos um Instagram também, que ambos são Botacast_. Segue lá. Eu sou o Leleco, ou Léo Maurício. Pode me seguir lá também no Twitter, que é o @Leleco_BFR. Mais uma vez, as convidadas eu agradeço muito. Para quem chegou até aqui, um beijo no seu coração. Até a próxima. Fogo!